Meu maior tesão é trabalhar. O último trabalho é o que eu acho que eu estou me dedicando melhor. E eu estou na fase que eu estou mudando um pouco também meu estilo, não estilo, que eu acho que estilo tem a ver com o universo. Eu não gosto dessa coisa do artista ter um estilo e fazer sempre repetir o mesmo estilo em todas as obras. O meu lema como artista que é arte para uma vida bonita. Obsessão pelo belo, assim, pela beleza. Não necessariamente todo artista tem essa obsessão, e nem acho que todo artista tem que ter essa filosofia de vida. Eu trabalho muito com simbolismo, mas eu tenho uma obsessão pelas cores, pelo belo, pela harmonia, pela composição artística. Então, eu posso fazer coisas que são preto e branca, aquarela. Gosto muito de variar a técnica, porque quando você varia a técnica, você acaba se colocando um desafio. A tinta pinta junto com o artista, né? O artista, ele controla, entre aspas, a tinta, porque eu não sou aquele perfeccionista, eu não acho que tem que ser do jeito que é. Às vezes você está fazendo uma coisa que o próprio trabalho em si, acontece alguma coisa durante o processo que você, gente, aconteceu um pingo que caiu que você não estava planejando. Eu tenho que estar disposto, às vezes, assim, até colocar aquilo dentro da obra. Por que não? Eu acho essa coisa interessante, o acaso, entre aspas, acontecer e começar a pensar numa tela de um jeito e terminar totalmente de outro. Eu me coloco sempre disponível para ser surpreendido comigo mesmo. Hoje em dia as pessoas querem a exclusividade. As pessoas que têm dinheiro, que compram arte, querem o exclusivo, que só eles têm. Qual que é o seu principal mercado de pessoa física? São Paulo. Qual foi o momento dessa sua história que você sentiu que você ficou famoso? Uma época que eu comecei a ficar tão over, toda semana tinha gente que me ligava, fazia entrevista. Comecei a questionar um pouco isso. É engraçado, né? A gente muda para ter um certo status, né? Eu sempre estive pronto para mudar. Uma das características que eu acho que a pessoa tem que ter na área criativa é a disponibilidade de mudar. Porque uma hora você vai cansar disso, e se não cansar, você vai ficar infeliz. Eu tenho um espírito muito de desbravar as coisas e me questionar o tempo todo. Eu me questiono o tempo todo, inclusive do meu próprio trabalho. Nessa época, por exemplo, que eu ficava assim estava meio na modinha na cidade e tal, eu tinha assessoria de imprensa, gente. Eu tinha pouco tempo para eu trabalhar. Virou meio que uma indústriazinha, assim, Rogério Fernandes, sabe? Taças, tinha pratos, copos, não sei o que, tinha muita coisa. Eu faço ainda pinturas, grafites faço, mas assim, é bem menos do que eu fazia antes, né? Sempre trabalhei com empresas, então basicamente trabalho com empresas, projetos especiais. Eu falo, hoje eu dou um orçamento às vezes para até não pegar. Se eu pegar vai ser bom para mim, eu vou fazer e tal, obviamente. Eu acho que começou a ficar, tipo assim, desvalorizar essa parte do trabalho do artista, né? Já fiz meu nome, foi bom, porque agora eu posso aproveitar um pouco esse nome já feito e ver meus processos criativos. Eu fechei a galeria, eu resolvi trabalhar mais com o B2B, com os meus clientes. Quanto foi tempo antes da tem pandemia. isso? Quando eu fui para Nova Lima, foi tipo um ano antes. Aí eu já queria montar meu ateliê lá, então, uma coisa mais slow, né? Aí chegou a pandemia, eu falei, fudeu pandemia, eu vou morrer de fome, amigo, porque ninguém vai comprar obra de arte, ninguém vai fazer obra de arte. Agora virou uma coisa supérflua, não teve essa peste de ser supérfluo. Então agora que vai ser super, ninguém vai comprar, tô ferrado. Mas foi o ledo engano, porque foi o contrário, que as pessoas tiveram mais tempo para ficar em casa. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Fazia muita encomenda que eu não conseguia entregar. Na série que eu faço de portrés, né? Que são as minhas leituras das famílias. Assim, um atrás do outro. Eu faço. Tem que ser uma família muito legal. Eu sou um cliente bacana, que entenda o processo. Eu não faço rápido, demoro. O que está sendo delícia de fazer? Eu me surpreender, por exemplo, com o que eu estou fazendo. Eu não gosto de fazer nada que é repetitivo. Para essas próximas semanas, que caminho que a sua arte está te levando? Então, eu estou nesse processo de São Paulo, né? De ir para a área acadêmica, que eu nunca achei que eu ia fazer. Lá você vai ter espaço para pintar? Quero manter meu ateliê. Que já está lá. Em montagem, está incipiente ainda. O objetivo é fazer a minha migração para ficar lá, retornar à cidade. Você quer fincar mais lá? Eu quero ficar mais por questões comerciais. Eu tenho que ter muita parcimônia com isso, porque eu sou muito imenso nas coisas que eu abraço. Depois eu não sei se é aquilo que eu quero. E quando foi que você ficou seguro para poder ficar só com a sua arte? Amigo meu fez um e-commerce para mim, o preço de amigo, coisas, e aquilo bombou. Quando eu comecei a soltar aquilo,
Acho que não tinha nem Instagram, não, era tudo Facebook. Fez muita diferença comercialmente? Muito, nossa, postava qualquer coisa, bombava, assim, 1000 e tantas curtidas lá. Era novidade, entendeu? Porque era uma maneira mais agressiva, né, comercialmente. Pegava meio mal o métier da arte, né? Comecei a me interessar como é que o pessoal vivia. Porque são artistas que venderam e ficaram ricos em vida. Andy Warhol, Picasso, Dali, vendia bem. Uma coisa que era meio contraditório, porque no mercado de arte, geralmente, as pessoas ficavam assim que a arte é a coisa, mas assim, espiritual, não sei o quê. Eu achava que, ok, mas quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar essa coisa espiritual sua se você não souber vender? Eu comecei a me posicionar dessa mesma forma. Eu vi, por exemplo, que o Picasso ele mesmo vendia os próprios trabalhos. E se você realmente não vender, como é que você vai pagar as contas? Porque o movimento de arte, o mais importante é você despertar o desejo de que aquilo é possível você comprar. Porque também essa coisa de galeria de arte era uma coisa que não era muito comum. As pessoas compravam, tinham exposições, mas tinham poucas exposições, mas tinha a figura do marchand. Era um intermediador. E o Picasso nunca foi muito afim de viver na mão desse pessoal, porque ele tinha essa visão também de self-made man, que eu achava incrível. Tinha o site, tinha um espaço, tinha a parte digital, que é o Facebook. Eu comecei a ver que aquilo dava muito, fazia muito cliente, foi gerando muito contato, muitos trabalhos ligados à parte corporativa. Qualquer convite que eu achasse que era interessante para mim, as lojas havaianas lá, uns posts em São Paulo, né? Pô, muito artista não fazia, achava aquilo uma afronta, não, pintar. Meu trabalho, que o Romero Brito, o povo mete muito pau nele, mas ele já fazia isso lá em Miami há muito tempo. Ele ficou conhecido quando ele começou a pintar, pintou uma garrafa de Absolute com o trabalho dele, aquilo que alavancou ele pro mundo todo. Absolute, Brito. E eu achava aquilo muito legal, porque ele propagava o trabalho. Aquilo era a galeria pro artista. Então a gente estava começando a ficar livre das mãos da patota, né? Muito bom para mim. Sempre fui apaixonado muito por papel. Então quando eu fui estudar gravura, eu gostava muito disso, porque dentro da Belas Artes é uma coisa puta trabalhosa de fazer. Usava a reprodução Toulouse-Lautrec, fazia os cartazes do Moulin Rouge, ele fazia um e depois ele reproduzia em gravuras, então ele vendia vários. Aquilo era uma coisa que me chamava muita atenção. Como ele não tinha muito tempo, fazia boa para mim, porque eu ficando uma semana pintando um quadro, posso fazer uma gravura, reproduzir e gerar volume. Comecei a ver uma potencialidade, a propaganda, o design, né, a parte empresarial, de ajudar na arte. Do trabalho autoral. Então comecei a fazer isso, usar as mesmas técnicas. E o Andy Warhol começou a fazer serigrafia com mapa de arte. Aqueles cartazes da Mary Moore, né, da pop art, a impressão serigráfica da nota de dólar, né, grande. E ele chamava o ateliê dele lá em Nova York de A Fábrica. Era muito legal porque a fábrica é o quê? Para produzir. Ele usava métodos industriais para produzir arte. A primeira coisa, quando eu fazia um quadro, não me preocupo quem é que vai comprar o quadro. Não me preocupo quanto vai custar o quadro, não me preocupo nada disso. Eu me divirto até hoje, como se fosse fazendo, e é divirto mesmo, tipo, paro, penso, olho, né, e pincelo, sorrio internamente. O processo é bom. O processo é maravilhoso de você se divertir com o que você faz. O resultado do seu trabalho vai ser muito melhor. E não um fardo. Coloca mais arte na sua vida, você coloca, põe flores no seu ambiente de trabalho, sabe? Música, sabe? Procura tentar levar uma vida leve em relação ao seu trabalho. Mesmo, por mais que você trabalhe arduamente. Eu trabalho muito, né? Mas eu sempre procuro levar de maneira... Não porque eu trabalho com arte, que é uma coisa fácil. Todo mundo imagina isso, é o contrário. Você tem que... 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem essa coisa, deu 6 horas, vou embora pra academia, tem um horário, aí no outro dia eu volto, entendeu? Não, 24 horas por dia. Você passa a noite trabalhando, pintando, você está desenhando, pensando em alguma coisa, algum projeto novo. Porque você faz a sua clientela, faz o seu trabalho, você faz girar a sua vida. Quando você diz que não deu conta de trabalhar com galeria... E era uma época que as galerias de arte trabalhavam muito com arte contemporânea. Não era muito a minha praia. Minha praia sempre foi figurativo, pintura de pessoas e tal. Naquela época quase ninguém, a galeria de arte trabalhava com abstrato, com escultura, arte conceitual, instalação, né? Hoje a pintura figurativa voltou, devido também à arte de rua, street art, né? E hoje em dia é muito mais abrangente a arte contemporânea, ela abrange tudo, todo tipo de arte. Mas na época que eu comecei a levar meus trabalhos para a galeria apreciado, todo mundo fala assim, isso não vende. O que eu mais escutava era isso não vende. Muito não,
Tipo, poucas galerias que eu trabalhei deram certo, mas as que também topavam eram uma relação que eu não gostava muito, por eu ser muito ansioso, eu trabalhar muito já com comunicação, é um turbilhão, né? Você entra numa agência, você trabalha a 1000, você tá sempre é uma carreira que te dá muito prazer, mas te suga muito tempo de energia, porque você tem que dar o que você tem de melhor, que é a sua energia criativa e tal, aquilo lá, e empresarialmente isso é muito complicado. E com a galeria rolava o quê? Galeria é uma coisa assim, slow, né? É marcha funda, a gente... Nessa hora eu já me degolei. Coisa assim, muito devagar. Não, você traz o seu portfólio, a gente vai analisar, vamos mostrar pra você, deixar aqui impresso. Gente, pelo amor de Deus. Beleza, eu vou vender o meu quadro por 50 mil, mas eu vou vender 2 por ano. Quando eu receber metade, não sei o que, eu já morri de fome, entendeu? Porque não é assim, você põe na galeria, aí vende um por mês. Não, se vendesse um por mês, será lindo. Às vezes demora 3, 4 meses pra você vender. Para um artista profissional, para você viver disso, é inviável. Né? Mesmo por mais que você venda bem, o seu custo é muito grande, né? E aí, como é que você fez para começar a vender, então? A agência me ajudou demais. Ter trabalhado em agência de propaganda me ajudou muito a ser artista profissional como que eu sou hoje. Porque talvez sem isso eu nunca fosse viver só de arte.